É isso aí, meus amigos do Super Poker, uma boa noite, uma excelente noite a todos. Estamos aqui ao vivo, 19 horas, um pouquinho de atraso, mas a ocasião é muito especial. Estou aqui com o nosso eterno presidente Igor Federal, direto dos estúdios do Super Poker aqui na Avenida Angélica. Um prazer estar com o Igor e estar com vocês aí nessa noite. Live de quinta está voltando depois de alguns dias fora aí, depois do BSOP. Já é um produto que a gente tem colocado aqui no Super Poker, ele tem tido bastante sucesso, aí o pessoal tem gostado muito. Hoje também vão participar, o salve deles aí, daqui a pouco eles entram falando e mandando as perguntas aí de vocês para o nosso querido Igor Federal. E, bom, a liturgia do cargo de presidente, mesmo que depois que a pessoa saia do cargo a gente continua chamando de presidente, então eu vou continuar chamando de presidente o Igor, que além de tudo é um grande amigo, então vocês não estranhem, né? Uma educação aí que a gente tem. Presidente, muita coisa acontecendo, né? O BSOP aí transmitiu o cargo para o nosso querido Elton, e eu queria saber, depois ele entrar em alguns outros assuntos aí, queria saber primeiro disso, como é que está se sentindo aí, missão cumprida, como é que está sendo? Tô me sentindo com a missão cumprida. A palavra que você coloca é bem pertinente. Se você parar para pensar, aquele discurso que eu fiz como era no Brasil há 8 anos atrás, porque antes disso a gente tem que pensar qual era a missão que eu tinha, né? Perfeito. Na hora que a gente funda a confederação, a gente tinha algumas missões, algumas intenções básicas, que era proteger a operação de pôquer no Brasil. Afinal de contas, outras entidades esportivas não têm essa missão. Eles só desenvolver a atividade esportiva, aumentar a base de pessoas que praticam aquela atividade. As forças, a gente tinha uma muito forte, que era proteger a operação. O pôquer há 8 anos atrás, 10 anos atrás no Brasil, era entendido como um jogo não permitido. Então, além das demais, que seriam desenvolver o pôquer no Brasil, aumentar de usuários, de pessoas que praticam. Em suma, a gente tinha essa adicional. E se você parar para pensar como ele era nos 3 aspectos e como hoje é, passado aí 8 anos de confederação e 10 anos de atividade do pôquer no Brasil, eu tenho essa sensação de dever cumprido. E aí é o dever cumprido na função esportiva e da entidade e da minha presença no cargo. Só que fora isso, existe uma outra sensação, que é a pessoal, todos os valores que eu tinha de vida e da forma como eu sempre tentei conduzir a confederação de uma forma diferente. Então, também nesse sentido, a gente pode falar depois com calma sobre cada um deles, eu saio com uma ação bem, satisfeito, eu saio bem contente. Bacana. No teu discurso você fala que os presidentes de outras entidades esportivas fazem tudo para se perpetuar no cargo e também de tudo para esconder as contas, né? Um processo que você fez da maneira diferente. Você falou que na tua gestão você pregou a alternância de poder estando no poder e na sua saída você abre as contas, né? Era algo que você tinha pensado desde o primeiro dia teu na CBTH ou foi um procedimento que você adotou? Não, desde o primeiro dia. Na verdade, não sei se a grande maioria das pessoas não deve saber, eu sou completamente apaixonado por esporte. Eu assisto curling. E sabe, né? Eu adoro. Falar de futebol com o cara é complicado. Sou apaixonado por futebol, joguei basquete, nadei, fiz atletismo. Hoje, estou completamente fora do peso, mas de moleque eu era uma pessoa que gostava de todos os esportes e era apaixonado não só por praticar, mas também por assistir. Eu sou aquela pessoa que tem um campeonato mundial de judô e estou assistindo na televisão, tem qualquer campeonato de tênis eu estou assistindo, eu estou brincando com o curling, mas é verdade, eu fico de madrugada assistindo curling quando tem Olimpíada de inverno, etc. Então eu gosto muito de esporte. Por gostar muito de esporte, eu tive muita raiva de muito dirigente esportivo. Que inviabilizou a prática de alguns esportes no Brasil, como o basquete, por exemplo, um deles. Um deles. Então, eu não iria citar, mas assim, citando já, eu lembro bem, na época que as Olimpíadas, eu não lembro exatamente qual delas, mas que o Aurélio Miguel, o Roy Sampaio, eles ameaçaram não ir para a Olimpíada
por causa do Joaquim Mamed, que estava há 30 anos na Confederação Brasileira de Judô, estão inviabilizando a atividade. Aí eu lembro uma época que o Guga Kirten quase não foi para uma Olimpíada, porque a Confederação Brasileira de Tênis, na época o Nelson Nastas, estava trazendo uma série de problemas para os esportistas, etc. Eu lembro, eu sou apaixonado por futebol, a Confederação Brasileira, na mão de João Avelange, Ricardo Teixeira, Otávio Pinto Guimarães, e tudo aquilo que foi feito de ruim para o esporte, né? Hoje você vê as denúncias da CBDA, hoje você vê os lutadores de Taekwondo não conseguindo disputar uma Olimpíada por conta da falta de apoio. Ou seja, eu sempre tive um tipo de dirigente. E aí o que acontecia? Na hora que a vida me deu a chance, porque muitas vezes acontece isso, Vitão, a vida dá a chance para a pessoa e ela reclama do outro quando ela não está na posição do outro, mas quando a vida propicia para ela a chance de fazer diferente, ela não faz, ela vai lá e faz exatamente igual em benefício próprio. Então, desde o momento que eu entrei, eu falei, eu só vou entrar se eu puder fazer diferente. Então, começa com o trânsito de dinheiro da Confederação Brasileira. Quase todas as entidades esportivas, e eu tenho que lidar hoje com muito dirigente esportivo, na verdade eu tive que lidar, né, com muito dirigente esportivo, eles são reféns de uma armadilha. Eu não estou dizendo que eles não tenham culpa, mas independente da culpa, eles são reféns de uma armadilha. Qual é a armadilha? A entidade não é eles. A entidade é da atividade, a entidade é do esporte. É óbvio que a entidade ela é uma empresa privada. Sim. Ela não é uma empresa, mas ela é privada. Okay? Ela não é uma sociedade empresária, mas ela é privada. Em sendo privada, ela pode ter no seu estatuto formas manifestas que eles determinam de como isso vai ter a sua quantidade. Ou seja, o cara pode colocar no estatuto que ele vai poder passar pelo resto da vida na entidade e ninguém pode mudar isso para uma entidade privada. Ok? Só que apesar dela ser privada, ela é de interesse público. Sim. E os dirigentes esportivos fazem uso do interesse público para trazer benefício para eles. Ou seja, é a entidade do futebol, é a entidade do tênis, é a entidade do basquete, é a entidade do vôlei. Ou seja, eles usam o esporte da forma pública que gera interesse público para que o benefício venha. Só que na hora de eles perceberem que a contrapartida agirem como se aquilo fosse público, eles querem dizer que aquilo é privado. É quando interessa, né? Quando convém. Isso, quando convém é privado, quando não convém é isso que eu digo, não é convicção, é conveniência. Sim. Okay? Tá. Então a gente começa diferente já aí. Na hora que eu criei, eu falei o seguinte, qual é a armadilha que eles são reféns? A entidade não é deles. Como a entidade não é deles, imagina uma pessoa que vai trabalhar numa entidade esportiva e que vai trazer patrocínios, aumentar a massa de pessoas que praticam aquela atividade, vai conseguir ter adeptos, vai conseguir fazer uma puta de uma gestão e vai pegar, por exemplo, o vôlei num estágio bem ruim e vai entregar o vôlei num estágio absolutamente grande no país. Esse cara foi um grande gestor. Só que ele foi um grande gestor de uma coisa que não é dele. Aí o que ele tem que fazer? Ele se vê obrigado a tentar trazer usufruto para ele daquilo que ele mesmo gerou. Aí ele faz isso de que forma? Ou ele arruma um salário altíssimo para ele. Dizendo, amigo, quem trouxe esses patrocínios fui eu. Quem arrumou isso fui eu. Quem fez aquilo fui eu. Quem conseguiu essa boa gestão fui eu. Quem conseguiu fazer sobrar dinheiro no caixa fui eu. Aí ele se autoproclama merecedor de alguma coisa e ele começa a desviar os recursos. Aí ele faz o quê? Ele aumenta o salário dele, ele aumenta o salário de diretoria. Ou se não faz isso, ele começa a arrumar mamatas. Ele começa a falar, bom, então... Precisamos fazer um acordo aqui com a fornecedora de material esportivo, de alimento. Tipo, alguém tem que fornecer alimento para os atletas. Ótimo, chama minha tia lá, funda uma empresa e eu faço um negócio com a minha tia. Ah, nós vamos fazer publicidade. Chama a agência aqui, eu dou... E aí você começa a ter uma série de consequências ruins. Vamos pegar um clube de futebol. Você pega um dirigente de clube de futebol que ele não quer a boa gestão para o clube. Ele quer trazer benefício para ele. Então ele pega o Gabriel Jesus. Quanto vale o Gabriel Jesus? 100 milhões. Para que eu vou vender o Gabriel Jesus por 100 milhões? O Palmeiras vai ganhar 100 milhões? Eu não quero que o Palmeiras ganhe 100 milhões. Ele vira para o cara e fala, compra por 50 milhões e me dá 10. Sim. É bom para quem compra que ganha 10. É bom para quem vende, porque o presidente vai levar um valor por fora. Só não é bom para o clube. O clube paga a pena disso. É por isso que você tem várias gestões, e eu estou falando do Palmeiras, que é meu time, catastróficas no Palmeiras. Quando você chega no primeiro presidente que não precisa disso, em um mandato, na verdade são 2 mandatos, mas em 4 anos ele muda a história do Palmeiras. Porque isso vai desde vender o jogador nosso melhor. O cara vira e fala assim, não, eu pago 50 e te dou 10 por fora. Eu falei, eu não quero 10 por fora, amigo. Tô de boa. Me dá os 100 milhões que eu quero botar no caixa do clube.
Ah, quanto custa para fazer a limpeza do clube? Ah, custa muito mais do que deveria custar, porque você precisa dar algum por fora para o dirigente. Não. Eu vou pagar o que tem que ser pago, não precisa me dar nada por fora. Aí na hora de comprar um jogador, esse jogador aqui é muito bom, ele é muito bom. E ele vale 10 milhões. Aquele ali é mais ou menos e vale 5 milhões. Bom, vamos comprar um mais ou menos que vale 5 milhões, porque ali eu tenho uma mata. Eu vou pagar 5 milhões num cara que não vale 2 e eu vou ganhar 2 por fora. Então, quando não existe uma verdadeira intenção de fazer o bem para o clube, para a entidade, a pessoa, na hora de vender atleta, vende pior, na hora de comprar atleta, compra pior, na hora de fazer negócio de limpeza, de alimentação, de transporte, de tudo. E aí ele vai desviando dinheiro, e na hora que você vê, o clube não tem nenhuma verba, e aí surge o pior dos problemas, que é, eu preciso endividar a minha entidade. Como assim? Eu só consigo desviar, eu só consigo roubar o dinheiro que existe. Então, se o dinheiro não é suficiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar novas formas de roubar. Eu pego o dinheiro emprestado, o dinheiro entra para o clube, vai pagar em 10 anos as outras gerações e as outras gestões que se virem com essa dívida, mais dinheiro na mesa, também, né? Mais desvio. Em suma, tudo isso sempre foi feito. A primeira coisa que a gente faz na Confederação Brasileira é: a Confederação Brasileira não tem negócio. A Confederação Brasileira, para não cair nessa armadilha, não faz torneio. A Confederação Brasileira não tem patrocínio. A Confederação Brasileira não vende banner no site. A Confederação Brasileira não vende espaço no peito. A Confederação não tem propriedade. A Confederação Brasileira vai lutar pelo direito da categoria. Quem quiser ajudar a Confederação Brasileira, ajude, sem contrapartida. E aí, a partir dali, os empresários é que façam seus negócios. Ganhar dinheiro onde deve-se ganhar dinheiro e não misturar o público com o privado. Por mais que a entidade seja privada, como eu disse, ela tem interesse público. Então, respondendo a tua pergunta, desde o início a gente começou com essa intenção. Perfeitamente. Eu vou chamar o Guilherme Chira, já devem ter várias perguntas aqui que o pessoal está fazendo na nossa live para você, presidente. Vou dar o nosso boa noite a eles aí. Salve, salve, senhores. Grilo, Chif. Salve, salve, presida, Vitão, tudo certo? Boa noite aí. Estamos aí? Estamos recebendo bastante gente acompanhando a live. Show de bola. Histórica nessa quinta-feira. Primeiro quero parabenizar o trabalho em frente à CBTH. Muita gente mandando pergunta. Uma pergunta interessante. Nos últimos trabalhos que o Igor encaminhou e botou bastante. O Paulo Scarpelli pergunta: como que anda a PL 166 sobre jogos? A PL é 186. PL 186, perfeito. Vamos lá. Você tem vários níveis de decisão, né? Você tem que passar por todos eles. Então, foi a especial na Câmara. É o projeto é o PL 186/14. Bom, em suma, uma vez criada isso, você vai para uma comissão especial. O que é uma comissão especial? Via de regra, qualquer projeto que tramita no Congresso, ele tem que passar por várias comissões. Quando você determina que aquele tema tem uma importância maior, você elimina as várias comissões, criando uma única comissão, que se chama Comissão Especial. Foi criada essa comissão especial, o presidente da comissão é o deputado da Bahia, é o Mar Nascimento, e o relator é o Guilherme e conseguiu, no texto final dessa comissão, incluir um capítulo dos jogos de habilidade. Qual é a importância disso? A importância disso é que eles estão legislando. Acontece que existem uma série de atividades, como sinuca, bilhar, dominó, pôquer, xadrez, damas, gol, ou seja, os jogos de habilidade, os esportes, etc. Hoje participa desse grupo, pertence a esse grupo. Então o que a gente não queria é que a lei tivesse um texto confuso, que gerasse as mesmas obrigações de quem trabalha ou pratica jogos de azar. Muita coisa. O jogador de pôquer pagará imposto como se fosse um ganhador de um prêmio de jogo de azar. Quem explora, trabalha, tem clube, tem torneio, ou seja, que trabalha com pôquer, vai pagar imposto como se tivesse um cassino. E filosoficamente nós estaríamos misturados num bojo disso. Para você ter um clube de pôquer no Brasil, você precisaria ter uma licença da Agência Nacional de Jogos. Ou seja, a nossa grande missão é conseguir apartar os jogos de habilidade dos jogos de azar. E a gente tem feito isso com sucesso. O texto final do relatório inclui a habilidade. Próximos passos: votação em plenário, depois vai para o Senado e volta para a Câmara. Depois dessas duas votações, sanção presidencial.
A única coisa é que existe um outro projeto correndo no Senado sobre o mesmo tema. Começa no Senado, vem para a Câmara, volta para o Senado. Aí alguém pode perguntar, mas qual dos dois tem prioridade? Não existe prioridade. Votar primeiro passa a ser a casa revisora. Ou seja, se o Congresso votar primeiro, o texto do Mussi vai para o Senado e volta, e o Congresso, a Câmara tem a preferência de dar. Se o texto do Senado for votado primeiro em plenário, vem para a Câmara e o Senado tem essa preferência. Perfeito. Tenho duas perguntas, presidente. Como que vai ser a tua atuação daqui para frente nesse processo todo? E muita gente tem medo aí disso acontecer. Eu costumo sempre falar para o pessoal que a gente, e é uma frase inclusive tua, né? A gente precisa regulamentar de qualquer maneira, né? A gente precisa brigar pela regulamentação de qualquer maneira, porque o outro caminho a gente é melhor nem falar, né? Qual que é, né? Então a gente precisa regulamentar. Qual que vai ser a tua atuação nesse... Tá, primeiro sobre a regulamentação. Ninguém é obrigado a entender detalhes da coisa. Então, para a pessoa, regulamentação e legalidade é a mesma coisa. Não é. Legalidade é a diferença entre você ser ilegal e você ser legal. Acontece que existem muitas atividades no Brasil que são legais, mas não são regulamentadas. Por exemplo, andar na rua é legal, mas não tem uma regulamentação para se andar na rua. Tem que andar em tal velocidade. Agora, por exemplo, o trânsito é legal e tem uma regulamentação, tem um código de trânsito. Sim. Operar em bolsa é legal e tem regulamentação. A matriz energética no Brasil, em suma, várias atividades no Brasil, além de serem legais, tem uma regulamentação. O que é uma regulamentação? Um conjunto de regras específicos para aquela atividade. Ok. Acontece que namorar, andar na rua, fazer amigo, não precisa de regra específica. Não. Então é legal e não precisa ser regulamentado. As pessoas sabem como conduzir. O limite qual é? O limite da legalidade. Então, matar não pode, roubar não pode. Fora isso, as relações humanas elas se fazem. Não precisa de uma regulamentação da relação humana. Agora, algumas atividades se sabe que necessita de regulamentação. Necessita de regras específicas para elas. Por exemplo, a Bolsa de Valores, como eu disse, vai trabalhar com energia no Brasil, é uma coisa fundamental da soberania de um país. Então você precisa de regras específicas, de uma forma ou de outra, telefonia precisa. E todo mundo sabe que jogos precisa, não de azar, mas jogos. Sim. É um mercado que precisa de uma regra própria. E, aliás, em todos os lugares do mundo, né? Em Nevada mesmo, que é uma meca dos jogos, ela tem a comissão de jogos de Nevada. Que é uma das mais respeitadas do mundo. A comissão de lutas de Nevada, por exemplo, que baniu Mike Tyson por algum tempo. São casos conhecidos. Né? Exatamente. E, por exemplo, o esporte. O esporte tem regulamentos. Então, o esporte é legal, o esporte é legal. Não é o ponto. Independente de ser legal, se aquela atividade precisa de regulamento próprio, ela precisa ser regulamentada. O que a gente vem pedindo é isso. E qual é a diferença? É a diferença da segurança jurídica. Você vai abrir um clube em Paraupebas, no Pará, e aí, como é que eu faço? Eu abro uma sociedade empresária, eu abro um clube, eu abro com fim lucrativo, eu abro sem fim lucrativo, eu pago imposto que jeito que eu não pago imposto, o jogador ganha, eu recolho na hora. Como é que se cobra o imposto? O imposto é de renda? Tá, como é que se cobra o imposto? Na hora que o cara ganha uma mão, ele aferiu renda? Ou na hora que ele saca? Em suma, existem uma série de questões específicas que, se você não esclarecer, as pessoas não conseguem saber exatamente como agir. E em não sabendo como agir, cada um age de um jeito. E cada um agindo de um jeito, você tem uma insegurança jurídica. E aí entra o ponto importante. Vou pegar um exemplo. Eu e o Vitão vamos comprar uma terra às margens do Rio Amazonas. Comprar terra na margem do Rio Amazonas é ilegal? Não é. Compramos. Só que está cheio de árvore lá. A gente pode desmatar? A gente pode criar gado? Então não é que seja ilegal. Mas eu preciso saber qual é a mata ciliar que eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar 1 quilômetro do rio de proteção de mata nativa. Se você não tiver regras claras, eu e o Vitão não vamos comprar aquela terra, porque a gente vai falar, eu vou comprar aquela terra, não estou fazendo nada ilegal, mas eu não sei se eu posso desmatar, não sei se eu não posso, eu não sei qual é o tamanho da margem ciliar que eu tenho que deixar, eu não sei se eu tenho que reflorestar em que condição, em que não condição. Ou seja, eu vou investir numa coisa cheia de insegurança jurídica. Basicamente, o poker é legal, mas ele precisa de regulamentos claros que deem segurança jurídica para a categoria, para que quem queira investir invista e gere mais emprego e desenvolva mais atividade no Brasil. Isso é regulamentação. E a tua atuação daqui para frente? Então, isso é muito legal, porque eu tenho negócios no poker ainda, né? Sim, sim. Então, algumas pessoas não entendem a diferença entre o negócio, como eu disse, e a entidade. A entidade é a CBTH. A CBTH apoia a realização do BSOP. Ok. A CBTH apoia a realização do WSOP
que é concorrente do BSOP. A CBTH apoia 22 federações no Brasil que têm torneios no Brasil inteiro. Na época lançou-se o BPT no Brasil e a CBTH apoiava o BPT, ou seja, a entidade é a entidade, não é o torneio, não é a empresa. As empresas, o BSOP hoje é uma empresa, ok? Exatamente para que não exista o desvio. E aí, complementando aquilo que eu tinha falado lá atrás, aí você não precisa roubar mais a entidade. Ao invés de você pegar dinheiro da entidade e levar o dinheiro da entidade para a pessoa física, a gente faz o contrário. Hoje o BSOP é que doa dinheiro para a entidade. Se a WSOP, que é a chancela da CBTH, é a WSOP que doa o dinheiro para a entidade. Bom, eu aproveitei para falar isso lá da pergunta de trás. Ou seja, eu vou continuar com os meus negócios. Ou seja, eu ainda sou o presidente do BSOP, eu ainda trabalho no Grupo Super Poker de Mídia, sou um dos sócios aqui do Grupo Super Poker de Mídia, o H2 é outro dos meus negócios, ou seja, eu tenho negócios no poker que eu vou continuar trabalhando com eles. E na entidade, como eu tinha um trabalho político muito consolidado, é difícil no meio do caminho você virar para o deputado e falar: deputado, não fala mais comigo, agora fala com o Elton. Então o grupo entendeu que eu deveria dar continuidade ao trabalho de Brasília, e é isso que vai ser feito. Agora, a presidência passa para o Elton, da entidade passa para o Elton. Mas eu vou continuar trabalhando o poker, vivendo o poker, ajudando o poker e ajudando agora o presidente da CBTH, que é o Elton. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, vou abrir de novo para o Gabriel Grillo e para o Guilherme Schiff, que queremos mais perguntas aí, senhores. Vamos lá? Temos mais perguntas aí? Bom, então, chegou uma pergunta aqui muito interessante, um tema que está bem polêmico agora, do Marcos Oliveira, perguntando o que o Federal acha dessa nova novela da Globo, se isso vai queimar o poker de alguma forma, se prejudica de alguma forma essa luta pelo conhecimento do poker como um esporte, que é o tema que a maioria das pessoas de poker aí se preocupou nas últimas semanas. Perfeito, e inclusive a gente trouxe o Igor aqui exatamente também para falar sobre isso. Só antes do Igor falar, meu primeiro insight, claro, que acho que foi o de todo mundo, sim, é ruim. Uhum. Claro que de um lado, de um aspecto negativo, apesar de ser um aspecto existente, é ruim porque a gente não tem o controle de como essa história está sendo contada, porém a gente não pode censurar a pessoa que está contando a história, e vai um pouco ao encontro daquilo que você falou. Fizemos a nossa parte indo lá, nos manifestando, mas aí depois tudo que for decorrente disso tem a ver com a liberdade de expressão, né? Perfeito, perfeito. Nós não temos condições de dar na verdade, de tirar o direito autoral da Glória Pérez, de escrever a novela da forma que é, inclusive fazer o errado. Ela fazer o errado é uma qualificação, é um juízo de valor que eu faço a respeito daquilo que ela eventualmente fizer. E é um dia que eu tenho direito de, inclusive, sob meu julgamento de isso está errado, fazer. A liberdade de expressão dela. Então nós não temos condição. O que a gente foi fazer lá, a atriz com a autora, explicando a nossa versão dos fatos. Quais são os nossos argumentos? Primeiro, vai ser falado na novela de uma jogadora compulsiva. Existe compulsão no poker? É óbvio que existe. Existe compulsão no jogo de 2% dos jogadores. Então o que a gente foi dizer para elas é o seguinte: existe uma comunidade de 98% de pessoas que fazem bem com o poker nas suas vidas. Então nós estamos aqui com o Grilo, nós estamos com o Schiff, que hoje tem empregos gerados pelo poker. Nós estamos aqui com o Vitão, que é o maior comunicador hoje do poker. Nós estamos aqui o negócio. Quem está assistindo aí joga poker. Então as pessoas se divertem com poker, socializam com poker, se entretêm, dão aulas de poker, dão treinamento de poker, ou seja, vivem do poker e fazem bem com o poker nas suas vidas. Que seja na segunda-feira, janta, na terça-feira bate uma bola com os amigos, na quarta-feira vai para o cinema e na quinta-feira vai jogar um poker. 98% das pessoas usam o poker de uma forma positiva em suas vidas. 2% das pessoas fazem mal com o poker na sua vida. Segundo dado. Mas e esses 2%? Primeiro, esses 2% existem em qualquer categoria. Se você falar de alimento, X% das pessoas, todo mundo usa bem o alimento na sua vida. A gente se alimenta e vive através do alimento. X% das pessoas são compulsivas com comida e se matam comendo. Se você usar... Estamos aqui para isso. Estamos aqui, nós dois, pesado nisso. Tá. Sexo. 90 e tanto por cento da população faz o sexo um dos maiores prazeres da sua vida. X% das pessoas
são viciadas em sexo. E tem, inclusive, patologias com sexo. O que a gente não pode fazer, e esse exemplo que eu estou dando do sexo, o exemplo que eu estou dando da comida, existe com compra. X% das pessoas são viciadas em compra, Y% das pessoas são viciadas em academia, Z% das pessoas são viciadas em trabalho. O que a gente não pode fazer é invalidar a categoria por um percentual de compulsão que toda atividade tem. Eu não posso invalidar o amor. E você fala, como assim um amor? Tem gente que é viciada em amor. Tem os amantes anônimos. Pessoa que ama tanto que mata o outro, ama tanto que faz mal para a sua vida. Nós não podemos deixar de amar porque 2% faz mal para a sua vida com amor. Nem de nos alimentar, e nem de fazer sexo, e nem de fazer academia, e nem de trabalhar. Em suma, o que a gente foi mostrar para elas é que da forma como estava sendo contado, estava mostrando a nossa atividade como se ela fosse os 2%. Nós temos 98% de coisa boa para mostrar. Elas entenderam isso, elas se sensibilizaram com isso. Uma das coisas que a Glória Pérez falou, Igor, eu preciso contar uma história dramática. Então, por mais que eu esteja contando os 2%, eu não estou inventando. Existem esses 2% e eu quero trazer isso para a mesa. E aí eu dizia para ela, faça isso, mas ajude a gente a mostrar o outro lado. Porque nunca a televisão brasileira falou do pôquer. E se pela primeira vez você só mostra os 2%, a sensação da massa é de que a nossa atividade se resume a isso. Sim, e ela se sensibilizou com isso. E não é um progresso porque a gente veio disso, né? Veio exatamente da sociedade achar que o pôquer estava realmente à margem, que ele tinha que perder a fazenda, que perdeu a fazenda para ninguém, né? Porque alguém ganhou, mas ninguém conta. Nunca ganhou a fazenda. É como contar a história do futebol pelos caras que romperam o ligamento cruzado anterior, né? X% vão romper. Exatamente. Então vamos proibir todo mundo de jogar futebol porque X% faz mal para a sua saúde rompendo o ligamento. O nosso querido Moisés, inclusive, é o cara que rompe o ligamento. Mas é uma história triste, a história do Moisés? Então é isso. Pra nada, né? Você não pode pegar um percentual pequeno de mau uso. E eu sempre cito isso porque é um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, de todos, talvez o que eu vi e mais admirei, que é o Aires Brito, que ele fala que o risco do mau uso não pode impedir o direito de uso. Porque senão daqui a pouco nós estamos proibindo as pessoas de namorarem, porque muita gente acaba com sua vida namorando a pessoa errada. Nós estamos proibindo as pessoas de fazerem sexo porque isso gera 2% de patologia. A Glória Pérez entendeu isso. E ela disse, Igor, nós vamos encontrar um caminho de tentar tirar o peso sobre o pôquer. Ela vai ser compulsiva com outros jogos, só que eu vou mostrar o lado triste da compulsão. E aí não tem escape para isso. É o direito que ela tem e ela vai fazer. Aí nós fomos na Lília Cabral. Por quê? Porque a Lília Cabral estava dando entrevistas dizendo que nenhum jogador de pôquer teve a coragem de dar a face. E aí eu levei um salão de pessoas dizendo, todas essas pessoas que estão lá te esperando para dar a face para você. Ela foi extremamente solícita. E ela falou, então eu vou no BSOP conversar com essas pessoas. E eu falei, venha. Por fim, de última hora ela não conseguiu vir por um compromisso profissional e nós fomos até o Rio. Ok. Então o que está acontecendo? Nós estamos encontrando diálogo na Lília Cabral. Eu fui recebido com uma cidadania gigantesca, com uma civilidade, com respeito. Eu fui recebido com responsabilidade. Elas sabem o tamanho do canhão que é a novela das 9 da Globo. Ok. Mesmo tendo perdido um pouco do espaço, ainda é um canhão. Ainda é um canhão. Se era um canhão de calibre 1.500 e agora é um calibre 1.200... É um canhão igual. Ainda deu 33 pontos de audiência na estreia. Que é muita gente. Ou seja, ela sabe o tamanho da responsabilidade dela. Sim. E ela está atenta para isso. Então aquilo que é o mais importante. Obrigado a Glória Pérez por nos receber, obrigado por ouvir nossos argumentos, obrigado por entender que a nossa atividade não se resume a isso, obrigado por não assumir o compromisso, mas se predispor a não fazer ela ser uma viciada em pôquer, mas em outros jogos também. Obrigado, Glória Pérez, por ter um entendimento de que o outro lado precisa ser mostrado e, de novo, não assumir o compromisso, mas ter a predisposição de querer mostrar o outro lado do pôquer, e eu tenho certeza que ela vai encontrar isso. Obrigado a Lília Cabral de nos receber, obrigado por ter a abertura, porque ela podia dizer, amigo, eu sou a Lília Cabral, eu não quero nem saber, vou receber ninguém. Sim, eu sou atriz, profissional, vou fazer o papel que está escrito. É uma obra de ficção científica e acabou. Sabe, de nos receber de uma forma tão respeitosa, todas, carinhosa, educada, sabe, diligente, responsável. E agora, a partir de agora ela começou a dar entrevistas dizendo que o problema não é o pôquer, é a compulsão. Então a gente levou informação para elas, a gente fez o nosso papel e a gente espera que isso diminua o impacto. Agora é importante, vem pancada aí. Se alguém dissesse para mim, Igor, você preferia que isso acontecesse ou não acontecesse? Que não acontecesse. Que não acontecesse. Ela vai começar de leve, ela vai se afundar e ela vai passar por situações muito ruins. Isso já nos foi comunicado. O que a gente deve fazer?
O Elton usou uma palavra muito interessante, a gente deve ficar vigilante e na hora que a comunidade precisar ir à rua para a gente pedir mais atenção para a nossa categoria, nós vamos fazer. A abertura nós tivemos para isso. Presidente, uma pergunta que surge, assim, claro que vamos ter momentos aí de questionamentos grandes, inclusive desse público que a gente sempre quer alcançar, que é o público que ainda não joga pôquer. Perfeito. Mas existe também a possibilidade de atrair pessoas, ou há um ceticismo em relação a isso? Nada. A gente acha que... Eu não vou falar que é fazer do limão uma limonada, porque o limão vai ser limão mesmo. Sim. Então vamos fazer do limão um limão. Ela vai ser viciada. O pôquer, a autora disse que as mudanças que ela pretende fazer na amenização da exposição da atividade pôquer, se começarem a ser feitas agora, só vão ter feito aqui 60 capítulos. Então a nossa conversa foi agora, já tem 60 capítulos gravados. Mesmo que elas aconteçam, um limão será um limão. Ok? Tá. Só que como o remédio tem efeitos colaterais, isso vai ter efeito colateral positivo. Quais serão? Nenhuma novela da Glória Pérez, e ela já falou em Caminho das Índias sobre a islamofobia, ela já falou em Um Clone sobre problema de estudo de célula-tronco, ela já falou de drogas, ela já falou de dependente química, ela fez o primeiro beijo gay da novela, ou seja, ela está acostumada a temas polêmicos. Ok? Então... nenhum desses temas polêmicos dela deixou de ser discutido no Fantástico, na época no Jô Soares. Ou seja, nós vamos poder falar. Então, um dos pedidos que a gente também fez e disse que seria atendido é que toda vez que ela seja chamada para falar a respeito do lado ruim, que ela nos dê a abertura de mostrar o outro lado. E ela disse que assim o fará. Então, qual é o efeito colateral positivo? O pôquer vai estar sendo mostrado. Né? Tipo, eu não vou falar o chavão tolo do falem mal, mas falem de mim. Não. Falem mal não falem mal. Eu preferia que não acontecesse. Mas já que está acontecendo, esse limão terá uma consequência positiva, efeito colateral positivo, de a gente falar do pôquer, da gente poder dizer, inclusive da compulsão. Quem sabe a gente já não evolua no Brasil em questões de compulsão. Sabe? Tipo, um dos compromissos que eu assumi com ela é que se alguém se autodeclarar dependente de jogo, não joga mais o BSOP. É um dos exemplos, nós vamos colocar isso no regulamento. Ou seja, quem sabe isso também não faz a gente amadurecer, não faz a gente evoluir alguns passos nesse sentido, né? Vamos ter cidadania, vamos ter civilidade e vamos aproveitar esse momento para discutir a nossa atividade que estava na hora. Perfeitamente. Chegam muitos comentários, a gente teve que encerrar a participação dos jornalistas que está realmente impactando aqui na nossa transmissão, mas o pessoal continua mandando perguntas aqui. William Souza pergunta ao Federal como o surgimento de novas mídias direcionadas, como o surgimento de novas mídias direcionadas ao pôquer podem ajudar na discussão da regulamentação do esporte e na desmistificação deste fator de socialização e geração de emprego de renda, atuando diretamente na economia do país. Pode muito. Por que um jogador de futebol tem um salário de... É só um exemplo, ok? Tem gente que ganha mais que isso, tem gente que ganha muito menos que isso. Mas pelo menos um jogador de futebol de elite no Brasil ganha R$500 mil por mês. E um jogador de handball no Brasil ganha 50 mil por mês. E por que um jogador de beisebol no Brasil ganha 3 mil reais por mês? De elite. Tem a ver com a exposição. Né? Tem a ver com a exposição. Se a gente tiver um esporte que é visto por poucas pessoas, falado por poucas pessoas, que tem atenção de poucas pessoas, etc., o jogador profissional não tem patrocínio, poucas pessoas querem praticar, portanto tem poucas pessoas querendo dar aula, portanto tem poucos clubes no Brasil, você tem menor expressão. A partir do momento que você tem maior expressão, e as mídias, entenda-se as mídias, aquilo que a gente chama do trade. O que é do trade? Revista Flow, as revistas do segmento, o site do segmento, são as mídias do trade. Nós aqui do Super Pôquer, etc., são as mídias do trade. Aí você tem aquilo que a gente chama de off-trade, que é o que? A Globo, etc. Todos os demais veículos falarem da gente, a gente tem maior visibilidade, maior exposição e, portanto, maior chance de trazida de benefício econômico. De todas as formas. Patrocínio de jogador, maior número de adeptos, maior número de clubes, portanto, maiores empregos, maiores salários, etc. É assim. Perfeitamente. Mais perguntas vão chegando aqui, a gente não consegue responder todas e pedimos até desculpa, né? Tem comentários aqui. Ver quem...
o número de pessoas que assistem isso aqui, Vitão? Aqui, ó, temos aqui 227 pessoas agora assistindo a gente, e queria agradecer demais a audiência, pedir desculpas pelos problemas técnicos aqui. A live a gente viabiliza muito com o equipamento que a gente tem aqui. Vamos melhorar ainda, né? Quando a gente recebe o presidente, a gente tem que fazer uma live melhor, então a ideia vai ser sempre essa. Presidente, e rumos do pôquer brasileiro, né? Como que você vislumbra o pôquer nos próximos anos aí? Que caminho que o pôquer vai seguir? A gente parou de crescer, a gente tem para crescer ainda, vai continuar crescendo. A gente vai mudar o enfoque do pôquer ou não vai mudar o enfoque do pôquer, essa questão esportiva, que foi um caminho que a gente venceu com ele, né? Perfeito. Falando que o pôquer é esporte, e realmente o pôquer é esporte, né? A gente não cabe aqui duvidar, mas a gente pode ter algum approach diferente, falar, poxa, agora o pôquer, o verdadeiro vencedor do pôquer é aquele que senta para jogar. Perfeito. E também vai ter o seu trabalho no outro dia. Como que vai ser isso? Como que você vislumbra? Então, é importante dizer que o fato de o pôquer ser um esporte, né, quando praticado na modalidade de torneio, etc. Na verdade, o pôquer é esporte, é atividade. Sim. Então, assim, tipo, futebol é esporte? É. Tá bom. Então, babinha, 2 contra 2 é esporte? É uma atividade esportiva. Então, 3 dentro, 3 fora é esporte? São subprodutos de uma categoria clara que é o futebol, o esporte. Sim. E aí, alguns deles conseguem reconhecimento apartado, por exemplo, futebol de salão, o futevôlei. E aí você tem o vôlei, você tem o vôlei de praia, etc. Então, independente disso, a atividade é uma atividade esportiva. Por quê? Porque ela propicia socialização, porque ela tem regras, competição entre os praticantes, e ela é reconhecida pela cadeia hierárquica político-esportiva do mundo. Começa lá na Sport Accord, COI, embaixo vem International Mind Sports Association, embaixo disso vem a CBTH, etc. Ok. Diante disso tudo, o caminho esportivo do pôquer é continuar tendo torneios gigantescos. Quando eu digo o caminho é esse, é isso que a gente pretende que aconteça. Grandes festivais, que o Brasil continue tendo, como tem hoje, o segundo maior torneio de pôquer do mundo, mostrando pujança, mostrando crescimento e fazendo o pôquer esportivo de uma forma legal. Aí você tem o pôquer atividade comercial. A gente espera que continue existindo revistas, tem tudo para que isso aconteça, clubes de pôquer, que isso continue existindo, trabalhadores, que a gente continue através do pôquer melhorando salários de pessoas, empregos e vidas de pessoas, etc. Continue tendo as mídias, os profissionais de mídia. Não existe nenhum sintoma de que isso não vai continuar acontecendo. Então esse é um caminho. Aí você pega, qual é o caminho político? Hoje agora o Elton assume a presidência. Então eu iria falar isso no fim, mas foi até bom a sua pergunta. A gente está em ótimas mãos. Isso foi uma coisa que, tipo, eu queria homenagear o Elton aqui. O Elton é uma pessoa de um caráter, de uma decência, de um preparo, de uma capacidade política, né? Ele foi eleito nesse momento exatamente porque existiam 5 pessoas dentro da confederação que historicamente teriam esse direito. Quem é? Quem era? O Geraldo de Curitiba. Ele falou, por que os outros não têm? Não, todos têm. Mas o grupo todo entendeu que esses 5, pela somatória das virtudes, teriam a primazia, né? E a gente decidiu tudo por unanimidade. O Geraldo de Curitiba, fundador da Confederação Brasileira, década de bom trabalho prestado, extremamente respeitado, extremamente competente, capaz, honesto e decente. Por que o Geraldo não veio? Porque o Geraldo entendia que nesse momento precisava de maiores habilidades políticas. E a gente encontrava melhor isso no Elton. Se fosse um outro momento... Okay. Segunda pessoa, o Júlio, de Goiânia. Extremamente correto, reto, decente, honesto, sabe, uma das pessoas que eu mais admiro no meio do pôquer, capaz, sabe, tem um clube maravilhoso lá em Goiânia, toca a federação de uma forma muito correta, e é vice-presidente da confederação, teria esse direito, essa primazia. Também entendeu na figura do Elton. O Acari, fundador, e o Júlio também fundador. O Acari, fundador da CBTH. Não preciso falar do Acari, fica fácil, né? Tipo, tanto como caráter, como pessoa, como carisma, como inteligência, como estratégia. Gente, você é um embaixador do Pôquer Brasil, talhado para ser presidente. A única coisa, ele tem que focar na carreira dele, que precisa que se viaje muito. No momento em que vai precisar de muita viagem para Brasília, etc., ele não estaria num momento tão propício. Okay. O Bill, o diretor executivo da CBTH, pessoa que cuida, na verdade o Bill tem sido, por esses anos todos, a pessoa mais respeitada da CBTH
pelas entidades que contemplam a CBTH. Ele não dá a cara numa entrevista como eu, porque eu faço papel de presidente. Eu preciso vir. Mas assim, o Bill hoje na CBTH é tão importante quanto eu, se não mais. É o cara que o dia inteiro dedicou a sua vida pela entidade. É o cara que acorda de manhã para cuidar da entidade. Então, se a entidade está onde ela está, deve muito ao Bill, então ele teria esse direito. O Bill não está no momento de vida para isso. Ou seja, para você ser presidente de uma entidade, você precisa estar num momento da sua vida de você fazer concessões, inclusive financeiras. Certo? Dizer o seguinte, não, eu não vou extrair benefícios financeiros dessa entidade. Então o Bill não estava no momento, ele tem 10 anos menos que eu, se não mais. Então a frase do Bill é: você só não será presidente da confederação em 2 circunstâncias, se você não quiser ou se você morrer. Porque ele tem esse mérito. E tinha o Elton, que também tem uma série de atividades, mas decência, cara, tudo aquilo que eu falei dos outros. Só que o Elton ele é talhado para coisas políticas. Ele tem uma formação política muito forte, que é aquilo que a entidade estava precisando mais pelo momento. Então, a entidade está em excelentes mãos. Ele é apoiado por todos, inclusive esses que eu estou falando, mas todos os demais. Tudo foi feito por unanimidade. Ele é uma pessoa de uma retidão de conduta, de caráter de pessoa, de preparo. A entidade está em excelentes mãos. Que bom. É bom para a gente saber. Eu conheço o Elton desde 2008, né, nas mesas, né, enquanto ainda jogávamos, e depois no trato diário aí pelo H2, né, onde o Elton está sempre, conversas políticas também, aprendi muito com o Elton, então acho que realmente a escolha foi boa e realmente tínhamos bons nomes aí, né? Bons nomes, com toda certeza. Muitas não têm opções, né? A gente tinha 5 opções, e na verdade estou falando de 5 opções, os outros eu não vou citar. Então, por que você citou esses 5? Porque esses 5 foram citados nominalmente, discutidos pela Assembleia. Então, ao eu fazer isso, não existe nada de demérito para os demais, porque foram os 5 que nós discutimos que nesse momento teriam as maiores qualificações, inclusive meritórias. Mas o que tem de gente boa na confederação, graças a Deus, por quê? Só para você saber, Vitão, a gente desfiliou 18 federações durante meu mandato. O que é desfiliar a federação? O cara estava fazendo pôquer de uma forma errada no estado dele. O pôquer estava fazendo um torneio e o torneio foi considerado roubado. O cara no estado estava fazendo e não ajudando outros clubes, porque ele tinha o clube dele, ele não queria ajudar outros clubes a surgir. A gente tirou 18 federações. Não existe isso na história do esporte no Brasil. 18 federações em 8 anos foram tiradas fora. Aí sobra o quê? Sobra aqueles que pensam iguais. Aí fica igual. Aí fica fácil. E algumas dessas federações foram readmitidas a posteriori. Todas elas não? Existe, um caso que é uma questão burocrática. Nós estamos terminando a documentação. Mas sempre a gente falava, você não tem o pensamento igual a gente. Você está querendo levar os rumos da entidade para um lugar que a gente não quer. Confundiu, a gente ia para a entidade, privado, né? desfiliava ele na frente de todo mundo, dizendo assim, participa da reunião, nós estamos te desfiliando por isso, votação. Unânime, sai. Aí das duas, uma, ou ele saía da entidade e passava a entidade para outra pessoa, ou a gente passava um processo jurídico desfiliando. Então todas elas foram repostas por novas lideranças que estavam surgindo naquele estado querendo levar e conduzir a coisa para o lado legal. Perfeitamente. Chegando mais perguntas aqui, o pôquer no Rio de Janeiro, a pergunta do meu amigo Moacir Fará, sobre o processo no Rio de Janeiro. Como está isso, presidente? Então, no Rio de Janeiro é o seguinte, nós já vencemos no Rio de Janeiro, ponto. Não tem volta. Isso é público e notório também. Isso é publicado em diário oficial. Sim. Não é passível de questionamento, não é passível de voltar atrás. A história foi, nós tivemos uma batalha jurídica de 2 anos que culminou com o julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e que nós vencemos, ponto final, acabou. Não existe outra chance que não seja isso. Okay. Acontece que entre você vencer e você ter a sua decisão publicada, existe um prazo. E a lei não diz que o magistrado tem um prazo para isso. Ele pode demorar 5 anos para publicar. Não é razoável? Não é razoável. Não é diligente? Não é diligente. Mas eu não posso obrigar o magistrado a publicar. Tá. O magistrado que nos deu o voto favorável, ele merece todo o respeito da comunidade do pôquer. Ele foi muito corajoso. No mercado do Rio de Janeiro, existem forças de todos os lados que podiam fazer ele se amedrontar e não confrontar e não enfrentar essa situação de uma forma técnica. Em que sentido? Não, podem me associar com o jogo. Ele foi extremamente corajoso, ele foi extremamente técnico, ele foi extremamente correto. A gente deve muito para esse magistrado. Eu não vou citar o nome dele porque não sei se isso o agradaria, mas de uma forma ou de outra,
uma das pessoas que ganhou a minha admiração e meu respeito, eu cheguei a dizer para ele pessoalmente, obrigado por ainda existirem pessoas, autoridades no Brasil com seu grau de responsabilidade, competência, seriedade, etc. Nós vencemos. Só que ele está preparando a decisão dele. E eu falei, amigo, mas é legal, né? Acabou. Eu só estou esperando a publicação para fazer um BSOP no Rio. Por quê? Porque antes da publicação eu preciso ver os termos da decisão dele. A decisão dele pode dizer coisas que não faça eu sentir segurança suficiente para realizar um torneio que eu vou fazer um investimento muito alto lá no Rio de Janeiro. É óbvio que eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu quero ter essa segurança para eu chegar no governo do estado do Rio de Janeiro ou na prefeitura do Rio de Janeiro e dizer, agora os senhores me apoiam, eu venci. Eu já tenho todo o caminho político para isso acontecer, para a gente fazer um grande torneio no Rio de Janeiro, com apoio da prefeitura do estado, ou de ambos, com toda a segurança jurídica. Para isso só falta uma coisa, a publicação da nossa decisão. E eu conhecendo bem como conheço você, sei que você não vai descansar enquanto você não fizer um BSOP no Rio de Janeiro. Estou certo ou estou errado? Eu já disse a seguinte frase, se eu morrer antes de realizar um BSOP no Rio de Janeiro, não me enterrem. Pode me embalsamar, pode me colocar no formol, não me enterrem. Só enterre meu corpo depois que eu fizer um BSOP no Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Mas não vai acontecer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer lá. Se Deus quiser comigo ainda lá. Não fala um negócio desse, né? Vamos lá. O Eduardo Rangel fala que a melhor, no caso da Lília Cabral, a melhor solução é que a personagem encontre a cura do seu problema no próprio poker, aprendendo a jogar de forma responsável e termina a novela ganhando um BSOP. Olha, seria fantástico, mas a gente não tem esse poder de... Se a Glória Pérez fizer isso, nós vamos carregar ela, né, da volta olímpica no BSOP, exatamente. Mas não é atendente. Como é que ele chama? Eduardo Rangel. Eduardo, não deve ser o que vai acontecer. Assim, conte que não vai acontecer essa possibilidade. O que a gente vai tentar é mostrar o outro lado. Não conta. Então, por exemplo, a gente está tentando ver se a gente consegue, e seria o máximo, né, uma participação do Acari na novela, em que ele vira para Silvana, né, e fala para ela, poker não é isso, poker é aquilo, sabe, que a gente consiga mostrar um pouquinho do outro lado. Não precisa ela se regenerar. Vai acabar. Mas pô, se o Acari entrasse lá e falasse, pô, não faz isso, aprende agora comigo, pô, já seria fantástico. Já. Nós vamos tentar extrair de novo efeitos colaterais positivos. Mas, vamos fazer um limão ou limonada? É a frase que eu estou usando. Mas o limão é um limão. Ela vai afundar. Só para saber, no início ela vai ter um papel mais suave. Mas... tanto que eu já assisti todas as novelas da Glória Pérez. Aí você fala, você assistiu a novela? Você não acredita o que eu fiz nos últimos tempos. Você não tem noção. Só da Glória Pérez eu assisti 12 entrevistas. Da Lília Cabral eu assisti 8, mais ou menos. Tipo, eu fiquei buscando a vida delas para poder conseguir ter interlocução com quem eu soubesse o que pensava, ok? E não adianta, as novelas da Glória Pérez, quando a pessoa é compulsiva, ela vai até o final num grau de sofrimento absurdo. O que a gente tem que fazer? Ficar vigilante. 2, ficar atento. Clamar no momento que a gente achar que deve clamar por mais cuidado. E aí, mais que isso. Fora isso, até minimizar. Ser razoável no discurso também, né? A gente é de uma geração, o Igor muito menos, né? Mas eu, por exemplo, arrumei tretas homéricas aí pela internet com pessoas que falavam mal do poker. Acho que a gente também tem que superar essa fase e mostrar, não é oferecer outra face, ser leniente, ser complacente, não. Vamos argumentar. Vamos para o campo das ideias, porque... ser diligente, ser resiliente, exatamente, mas ser maduro, ser responsável. Exatamente. Tipo assim, alguém manda uma mensagem e fala assim, você não conseguiu mudar a novela da Globo, mas o que você quer? Exatamente. Que eu sento com a Glória Pérez e a Glória Pérez mude a novela dela porque o povo, sabe, tipo, ela não... A gente gostaria, mas não é o que vai acontecer. Então vamos enfrentar isso com a maior maturidade possível, com a maior, sabe, tipo, decência, com a maior abertura, e vamos ser diligente, forte, sabe, lutar pela nossa causa. É isso, a gente não para de lutar nunca. Mas vamos usando, nesse momento, vamos esperar, sabe, o personagem vai evoluir aí, na verdade vai involuir. Exatamente. E a gente vai ver os termos que isso vai chegar e vai tentar estar próximo, tentando minimizar o dano. Perfeitamente, perfeitamente. Presidente, mais algumas mensagens chegando. O próprio André Acari aqui falando, o Acari maior que Antônio Fagundes. Aí, véia. Grande véia. O Acari, pô, ia ficar bonito na novela, viu? Botar essa queixada lá na novela ia ser fantástico. O Antônio Custódio fala sobre as desfiliações, esse tipo de feitos tem que ir para as mídias de esportes em geral, mostrando o quanto é um esporte sério. Acho que a CBTH está muito bem assessorada pela People Comunicação, do Gabriel Strauch. Acho que a gente teve uma conversa, olha só, a gente teve uma conversa agora, acho que antes de ontem, em que a gente dizia que foi uma matéria no Esporte Espetacular, dizendo que
todas as confederações esportivas do Brasil eram contaminadas. A gente está tentando desesperadamente, de novo, a gente não tem o direito de nos dar o espaço. A gente tem o direito de tentar convencê-lo a nos dar espaço. Para mostrar que a Confederação Brasileira de Pôquer está abrindo todas as suas contas e a gente entrega as contas para a Rede Globo. Está aqui, ó. A gente entrega, na verdade não entrega para a Rede Globo, entrega para qualquer um. Está aberto, eu fiz isso publicamente, as contas do CBTH para auditoria de qualquer pessoa que queira. Então, assim, a gente tem um prazer disso. Poxa, será que eles não vão mostrar o lado bom? A gente está tentando esse espaço, né? Como é que chama? Antônio Custódio. Antônio, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente está tentando. A grande verdade é que o que dá audiência é a catástrofe. É o mundo cão, né? O mundo cão é que dá audiência. Você falar que uma entidade está fazendo certinho não é notícia. Eles dizem o seguinte: quando um cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Quando uma pessoa morde um cachorro, é notícia. Então, tipo, a gente está, por enquanto, sendo mordido por cachorro, não é notícia. Exatamente. O Leandro Salles Moraes falou que vem aí um filme chamado Jogos Clandestinos também. Perguntou se você está sabendo. Então, já dialogou com a gente. De novo, esse é o efeito negativo. Toda vez que você tem uma visibilidade maior, e você quem? Você poker. Você qualquer coisa da sociedade. Tem uma visibilidade grande. Então, hoje em dia, quarta-feira à noite, jogo de futebol. 9 horas na Globo. Ok. Só que na Sport TV eles transmitem jogo sexta-noite, sábado de tarde, sábado início de noite, domingo às 4, pay-per-view. Você tem novela que já falou de futebol, você tem jornal dando notícia, quanto maior é a atividade, mais se fala. E se fala bem, se fala médio, se fala mal. O triste é que da gente os caras não cansam da mesma coisa, sabe? Tipo, e tanta coisa legal. Bem, né? Quer dizer, falaram bem muito pouco, ocuparam muito pouco tempo. Falando bem, o Esporte Espetacular deu uma primeira matéria do André Acari em 2011. Viu o Bruno Lourenço, eu ajudei nesse processo que é outro que a gente tem que agradecer demais. De apresentar, um cara fantástico. O Serginho, na época, na ESPN, o Bruno Lourenço. Bom, se você citar nome, eu começo em justiça. Exatamente. O que tem de gente que a gente tem que agradecer. A gente mesmo passou pela Band aberta em 2014, ou seja, foi dado um espaço, mas não foi dado um espaço equânime. O canhão não é igual, exatamente. Equânime. Gostou do equânime? Agora arrebentou aqui. Basicamente é isso, tipo assim, o canhão que nos atinge pro mal nem sempre é igual e muitas vezes nem parecido com o canhão do bem. O canhão do bem é a gente mesmo, são as nossas mídias, é o espaço que a gente cava, que não é pouco, hein? Não é. E de vez em quando eles vêm com um canhão no peito da gente. O que a gente tem que fazer? Ter a maturidade, discutir, convencer e evoluir. Esse é o nosso papel. Ninguém que está no comando de uma entidade, eu estive, o El está extremamente preparado, repito, pode ser desequilibrado. Quem pode ser desequilibrado? O cara que vai, não deve, mas pode. O cara que vai lá na internet, falar besteira, a gente não pode. A gente tem que ter o preparo e o equilíbrio para estar liderando uma categoria que hoje precisa dessa discussão. Exatamente. Bom, a gente já está quase chegando no fim da nossa live, teríamos muito mais coisas para falar, ainda temos 6 minutinhos ainda para repercutir aqui o que o pessoal está falando. Não dá para a gente responder a todos, infelizmente, né? A gente estava com o pessoal do jornalismo pegando essas perguntas, agora quem está pegando sou eu mesmo, e é um maior prazer fazer isso, mas aí a gente fica difícil de trazer todas as perguntas aqui. Bateu o escanteio e correr para a cabeça. Exatamente, ainda apertando os botões aqui, o presidente está vendo, né? O Alexandre Rodrigues Matsumura diz: a hipocrisia de alguns que criticam o pôquer. O futebol é um esporte que é envolvido por vários escândalos de corrupção do mundo. Até pessoas ligadas à FIFA ficou comprovado que estavam envolvidos com coisas ilícitas na Copa do Mundo no Brasil. Ora, só a politicagem do Brasil é cheia de frescura. Realmente, é verdade, né? O futebol é marcado aí por N escândalos de corrupção, e claro, isso não tira a atenção das pessoas do futebol, né? Na verdade, o futebol vem dividindo a atenção com alguns outros fenômenos esportivos que vêm acontecendo e que não necessariamente são bem geridos, né? Então, quando você pega um fenômeno como é o futebol, é que nem os caras fazerem mal para o Kuwait. Sai tanto petróleo do chão ali que os caras podem fazer o que for, que daqui a 100 anos aquele país ainda é rico. Exagerei no exemplo, que é um exemplo retórico. O futebol ele é tão poderoso, ele tem tantos adeptos, ele tem tanto apaixonado, ele tem tanto praticante, etc., que faz-se muita coisa ruim com ele, e mesmo assim ele ainda é rico, os atletas ganham bem, os clubes são... Agora, o que eu te falo é, imagina se não. Imagina se não. Agora, quantos outros esportes não tem a primazia que o futebol tem? E aí você olha esporte, e eu não vou citar aqui, só para não cometer injustiça, no sentido de que, poxa, de repente aquele esporte que já no passado, com um dirigente anterior foi muito ruim, hoje está tomando o rumo certo, mas você imagina como não seria aquela atividade que hoje não consegue sequer pagar a passagem do campeão brasileiro. Isso já aconteceu.
sabe, tipo assim, campeões brasileiros de outra modalidade pediram para a CBTH ajudar a pagar a passagem. Nós precisamos de uma reformulação esportiva no Brasil. Desculpa, no mundo. Você não gosta de estar, eu gosto de estar o basquete, que sou apaixonado por basquete. Você jogou também. O basquete brasileiro hoje está proibido de participar de competições internacionais. Os times brasileiros estão fora da Liga das Américas. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol não pode sair do país. Isso é um absurdo, isso é inaceitável, né? Não só a má gestão prejudicou o princípio ético da coisa, como prejudicou os clubes, que são quem faz. Eu não lembro quem fez a pergunta, mas é isso que ele está dizendo. Espetáculo, o Matsumura. O Matsumura, no futebol, ele é tão forte, que nem o petróleo que brota do chão do Kuwait, amigo, que mesmo a gente fazendo um punhado de besteira, ainda é forte. Mas você não imagina o quanto de outras atividades esportivas padecem pela má gestão esportiva. Né? É só olhar, tipo assim, não falando da nossa causa e já falando. Olha o que foi feito no Boca em 8 anos. Tipo o Murilo, do vôlei, o Rodrigão, do vôlei. Giovanni. Então, mas esses dois citaram nos seus twitters se a Confederação Brasileira de Vôlei tivesse uma gestão igual o poker tem. Você imagina o tamanho do orgulho que me deu pegar um bicampeão olímpico, eleito o melhor jogador do mundo, botar no Twitter dele. Se imagina se o vôlei tivesse uma gestão igual o poker tem. Então, quando você tem alguém que tenta fazer diferente, olha a explosão do poker. Agora você imagina, eu não quero citar, mas imagina aquele esporte que está padecendo se ele tivesse um dirigente esportivo que cuidasse do bem daquele esporte, porque não teria acontecido. Pois é, presidente, pois é. Bom, faltando 3 minutos para a gente fechar, uma pergunta olho no olho aqui, você tem pretensões políticas? Né? Puta, difícil. Assim, esse país é tão doido. Os políticos são tão mal vistos, né, cara? É difícil. Para ser sincero, eu acho que a gente precisa renovar aquela história de que se você não se envolver em política, alguém vai decidir por você. E quem está decidindo pra gente é muito ruim. Eu concordo com essa assertiva aqui. Quem não gosta de política vai ser governado por quem eventualmente gosta. É isso. Então, assim, eu não falo de política, eu não participo de política, eu não discuto política, eu não gosto de política. Então alguém que gosta vai lá e vai governar você. Então eu acho que eu acho que as pessoas deveriam. Eu vou ter 13 votos. Vai. Sabe, tipo, whatever. Por outro lado, é tão ruim aquele meio, né? Infelizmente, que aí você fala, eu vou pegar uma história legal e vou, né? Porque hoje, se você for político no Brasil, você é ruim por concepção. É meio que ser técnico de futebol, né? Aquele ídolo que foi técnico, virou técnico de futebol, fala, puxa, eu vou botar tudo a perder. Perfeito exemplo, mas olha só, o cara perde o carisma, mas não perde o caráter. Exatamente, não, isso é verdade. Entendeu o que eu tô dizendo? É uma diferença. O cara é o ídolo, o Zico do Flamengo. Capaz que ele for técnico, ele vai se chamar de burro. Fala, puta, nunca me chamaram de burro em 15 anos de carreira. Pra que eu vou me colocar na posição de chamar de burro? Ok, ele pode colocar a idolatria dele em risco. Mas não o caráter. Se você vira político, você coloca seu caráter em risco por concepção. Mesmo não fazendo nada de errado. Isso. Agora, se todo mundo pensar assim, a gente vai continuar igual. Então, resumindo, não tem interpretação política? Não sei. O Acari vive falando comigo, federal, você tem que se lançar. Eu filosoficamente acho que a gente deveria renovar. Tenho certeza que a gente precisa renovar e que as pessoas precisam dar a cara e tentar. Hoje, e eu estou falando hoje, dizendo, minhas últimas 2 decisões foi não e não, nas últimas 2 eleições. Muita gente falando comigo não e não. Para o futuro, acho que esse país, sabe, com essas operações todas aí, começa a dar ares de que a gente talvez queira mudar. E aí, tendo ares de que a gente queira mudar, a gente pode pensar, mas nada, a princípio não. Tá certo. O lugar que a gente vai te ver mais é por aqui no escritório mesmo, no Allianz Parque, no H2, no Boteco do Tonico, é isso aí? Isso. E ajudando agora meu presidente, o Elton, na confederação. O esclarecimento que eu fiz no início, eu volto a fazer no final, porque a audiência às vezes é rotativa. Ou seja, eu continuo no poker. Porque algumas pessoas me encontraram no BSOP e falei, aí vai aposentar? Eu falei, caramba, eu tenho... Peraí, né? Tem um punhado de negócio ainda no poker. Tem que cuidar do BSOP, eu tenho que cuidar do H2, eu tenho que cuidar das mídias, eu tenho que cuidar... Sabe, tipo... E antes da gente descer pra casa, você falou um negócio muito bacana pra mim lá na sala. Você falou, a gente tem que aproveitar a nossa força enquanto a gente tem ainda. Exatamente, né? O que eu estava conversando com o Vitão entre 30 e 50 anos é o período maior de atividade e capacidade física, intelectual, preparo de uma pessoa. Então estou no meio dessa trajetória aí tentando utilizar isso da melhor maneira possível. Em suma,
Eu vou continuar fazendo isso então, cuidar dos meus negócios e tudo mais, mas a partir de agora, ajudando a confederação, não mais como presidente, como diretor, né, e seguir agora as diretrizes do meu presidente. É legal isso. É um exercício, inclusive, de cidadania. Sabe, aí você fala assim, hoje o Vitão falou pra mim, Federal, vou te chamar de presidente, pra sempre. Que legal. Quem me cruzar e me chamar presidente, cara, pra mim é uma honra. Eu fui o presidente dessa entidade e se me chamarem de presidente até o final da vida vai ser uma satisfação muito grande. Acontece que isso é uma simpatia, isso é uma gentileza, isso é uma deferência. Uma deferência que eu vou tomar como um exercício de cidadania. O Elton agora é o presidente da Confederação Brasileira, entendeu? E nós vamos deixar que ele toque os rumos. Uma coisa que é importante, o Elton é muito inteligente. Então ele está fazendo essa transição de uma forma muito suave. Ele sabe que, e eu vou continuar como diretor, ajudando a Confederação no que eu puder. Perfeitamente. O Vini Marques, o nosso querido Vini Marques, falou que o Akari vai estrelar a novela com a Cara e a Coragem, trocadilho horrível. Cara e a Coragem? Desde 2007, né? Um trocadilho péssimo. Também, o poker é tão importante na minha vida, na do Igor, sem sombra de dúvida, que minha mãe também está assistindo, falou, Igor, você é muito importante, e eu espero que as pessoas, assim... De uma mulher batalhadora, que eu sei, intelectualizada, com certeza, preparada, obrigado, te agradeço. Muito bacana, e que esse negócio da novela é um percalço, mas é um doce que a gente encontrou aí pelo caminho. Que se não tivesse, não tinha nem graça. E exatamente, que nós somos... o quê? Todo mundo a favor? Exatamente. Todo mundo junto, de mão dada. A gente entrou com ninguém era a favor, ninguém era só nós éramos a favor. Né? Ótimo comentário. Então, só a gente era a favor, a gente já tem boa parte, agora beleza. Agora vamos embora. Quem for contra é contra, a gente vai lá, luta, argumenta e busca nosso direito. Mas a velhinha na janela de Itacoaquecetuba não acredita que isso seja esporte. Beleza, não quero convencer o mundo. O negro tem o mesmo direito do branco. Não sei quem lá, não sei onde, não acha isso. Beleza, ele pode achar o que ele quiser. Mas tem. Exatamente. E isso é o direito da mulher, é o direito do negro, é o direito do homossexual, é o direito... eu não sei quem não concorda. Pode não concordar, mas ele tem. Legal. A gente tem o direito de existir. Nós vamos existir. E nós vamos existir. Com toda certeza. Presidente, muito obrigado. Foi muito bacana. Gente, desculpa não ter podido responder todas as perguntas. Desculpa alguns problemas técnicos agora. Nos últimos 40 minutos a gente conseguiu tocar sem interrupções. Depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês. É muito importante. Né? Queria agradecer demais aí o presidente pela hora cedida aqui. Obrigado, Vitor. Tenho certeza que também vai estar à disposição de todos vocês aí, encontrar no BSOP, encontrar no H2, encontrar para questionamentos, vai estar sempre às ordens aí para responder. Foi um papo muito bom. Live Super Poker fica por aqui, como eu disse, vai estar disponível aí esse material depois no nosso site, no superpoker.com.br. Hoje a gente não repassou as notícias, mas eu vou ter um compromisso aqui com vocês. Amanhã com o meu jornalista, com o Grilo, com o Chifre, a gente entra ao vivo para repercutir tudo de bom que aconteceu essa semana, que está no ar no Super Poker. Valeu demais e até a próxima. Valeu, moçada.